O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é uma dor que enlouquece, sem doer. Essa é uma frase de Luiz Vaz de Camões, que pode ser colocado numa categoria no tempo, na história e na qualidade com William Shakespeare, que escreveu sobre Romeu e Julieta. Uma história dramática de um amor proibido, desses que nos chamam muito a atenção. A gente gosta de histórias assim. Quando a gente junta Camões, Shakespeare, gente que se tornou imortal por falar de amor como ninguém mais e atravessou meio milênio falando de amor, isso nos chama a atenção pelo fato de que a gente gosta demais de histórias assim. Pensa comigo fazendo um exercício de todas as músicas da sua playlist e tire todas que de alguma forma mencionam ou falam de amor. Qualquer uma, seja amizade, seja um amor romântico, seja o amor de Deus, não interessa. Se a gente tirar o amor de toda a arte, de toda a literatura, de toda a poesia, de toda a música, dos livros que se escreveram na história, das novelas que se assistem, dos livros que se compram, o que sobrará? Talvez eu fico aqui pensando que sobra um rap ou outro, uma música ou outra, ou um hino nacional, porque tirou o amor, desmonta tudo. Qual foi o último filme que você assistiu que não tem pelo menos um romancezinho, um beijo na boca entre um carro que explode ou outro? Pois é, a gente não consegue desenvolver as coisas sem falar de amor, porque o amor é tremendamente atraente. O amor está na forma como a gente vende as coisas não vou dizer tudo, mas amo muito tudo isso, já vendeu mesmo. E a gente coloca o amor e a pergunta que fica é: amamos tanto quanto falamos de amor? É possível que você tenha acordado e nesse momento do dia em que você está assistindo esse programa, você já tenha dito eu te amo para alguém, ou ouvido, ou está sentindo a falta de dizer. A humanidade gosta de falar de amor, mas ao perguntarmos para as pessoas que ocupam esse espaço terrestre e dizer assim: você crê que o que predomina neste mundo é o amor? Creio que a maior parte das respostas é não. O que predomina nesse mundo é o Deus amor e estamos sentindo muita falta dele. Deus fala sobre amor, Deus se apresenta como amor, ele disse que o amor é a lei. Então perguntar para Deus sobre o amor é a pergunta mais importante a ser feita, porque ele também vai perguntar para a gente sobre isso. Então vamos conversar sobre isso nos próximos segundos, no Fé para Hoje. Eu tenho um recadinho para te dar e não é um recadinho desses que é um lembrete que a gente pode esquecer, ele é importante. A Novo Tempo desenvolve guias de estudo e esses guias de estudo são sobre muitas áreas da vida e sempre um deles estará dialogando com o que você está passando agora. Olha esse aqui. É um estudo super importante, central, sobre como o maior problema que a humanidade já enfrentou pode ser vencido. E ele não pode ser vencido pela humanidade, já digo para você logo de cara, mas ele é vencido com uma participação da humanidade. Qual é a sua participação nisso? Como isso pode afetar a sua vida? E quais decisões você tem que tomar neste minuto sobre isso? É um estudo muito importante que vai afetar todas as áreas. Você pode recebê-lo simplesmente ligando para nós, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, nesses números que estão aparecendo para você. Pode também acessar o site, conhecer os materiais da Escola Bíblica, preencher um cadastro. O que tem nesse recado de legal é que esse estudo chega até você gratuitamente. É só você mandar o recado para a gente, preencher o cadastro e esperar que até o envio é gratuito. Faça isso o mais rápido possível, porque vai ser muito, muito bom para você. Uma das dificuldades que temos quando falamos de amor e para compreender amor é porque nós falamos muitas vezes e estamos falando há muito tempo. E aí o impacto da nossa linguagem gera essa dificuldade de compreensão. Vou explicar melhor. Nós chamamos muitas coisas diferentes de amor. Com uma pergunta simples, pensa assim: você tem um amigo que pode dizer hoje que tem um amor verdadeiro pelo amigo? Imagino você respondendo: sim, pelo menos um. Você ama seus filhos? Se você tem filhos, imagine que você seja pai ou mãe e tenha filhos e pode responder afirmativamente.
Você é casado? Ama o cônjuge? Agora vamos para um outro nível. Você tem cachorros? Tem um animal de estimação e ama o cachorro? Eu tenho 2 e posso dizer com certeza que amo meus cachorros. Mas eu posso dizer também que amo um jogo de basquete. Ou como alguns podem dizer que ama o time do coração. Ou pode dizer que ama comer berinjela com queijo. Pode dizer que ama a cidade que mora. Ou pode dizer que ama a sogra. Ou pode dizer que ama o carro que tem. E se a gente juntar amor pelo filho, pela esposa, pelo cachorro, pela sogra, pelo time, pela berinjela, pelo chocolate, pelo amigo, nós claramente vamos perceber que nós estamos falando de um monte de coisas diferentes, até nos relacionamentos que temos com pessoas. Você não ama sua esposa na mesma estrutura de amor como ama seus filhos e, obviamente, não é como você ama seu cachorro, mesmo que isso tenha feito surgir uma piada na sua cabeça. Mas não é. É diferente. Algumas coisas eles têm em nós uma profunda afeição, mas elas não podem ser colocadas na mesma categoria e isso gera uma dificuldade, de fato. Tem uma outra que pode ser associada a essa. Quando nós pegamos e pensamos na estrutura do mundo onde a gente vive e como a gente joga o jogo nesse mundo, e pensamos nas definições de amor que nós recebemos da Bíblia ou construímos culturalmente e colocamos ali como um modelo daquilo que esperamos ser amor, nós vamos perceber que essas duas coisas vão chocar. Vou dar um exemplo. Imagine que você esteja na sua casa, toca o telefone, é alguém querendo te vender alguma coisa que tem um contrato. Em algum momento da história ou da conversa, você vai perguntar: se eu quiser cancelar, como faço? Você vai perceber que todos os contratos comerciais que você faz, todas as compras, assinaturas dos streamings, todos eles permitem que você desligue e desconecte o tempo todo. Porque essa sociedade odeia coisas que duram muito. Pense em quantos celulares você já teve e quantos deles foram trocados porque eles apresentaram mau funcionamento. Ou quantas vezes você trocou alguma coisa porque simplesmente a obsolescência dele foi perceptiva e não necessariamente mau funcionamento. Celulares, roupas, quase tudo na nossa casa vira lixo em 6, 7 ou 8 meses. Nós vivemos em um período de descartabilidade. As pessoas um dia namoravam, elas não namoram mais, elas ficam. Um dia as pessoas casaram, hoje o casamento está sendo compartilhado com a expressão de união estável. Hoje as pessoas dizem que têm amigos, mas a maior parte dos amigos não pode ser acessado se a conta da internet não forem pagas. Há uma descartabilidade em todos os momentos. O comprometimento não é algo tão comum para haver acessibilidade hoje. Se você for para a porta de uma igreja e tiver lá uma placa escrito assim, venha para cá e comprometa-se com essa comunidade. Ou, se quer, venha para cá e comprometa-se com Cristo, isso vai assustar as pessoas. Não gostamos de comprometimentos, não gostamos de coisas que duram muito e a nossa vida não está estruturada pela exigência do amor. Pensamos em amor como? Dura para sempre. Pensamos em amor como uma exigência de fidelidade, lealdade, de entrega completa ou de sofrer por algo que seja menor do que a gente. Então, algumas pessoas podem dizer assim: eu amo os meus amigos. Então, pensa numa quantidade bem grande. Pense em 30 amigos que possam te ligar de madrugada, imaginando que você possa socorrê-los com um filho, com um carro ou com uma doença. Pensa na mesma quantidade de pessoas que esperam que você controle e coloque à disposição deles todo o seu tempo, toda a sua atenção, todo o seu dinheiro, todo o seu sacrifício. Aí você vai pensar também que se você for fazer isso, você não pode mais trabalhar, não pode cuidar das suas coisas, não pode nem mais fazer a barba. Amor e este mundo simplesmente não combinam, e a humanidade, por não conseguir alcançar o amor, optou por rebaixá-lo. Quando a gente vai para a Bíblia, é muito interessante perceber que a Bíblia classifica sentimentos de uma forma muito mais clara, mais sofisticada para não nos dar margem. Por exemplo, ela já diz de cara que isso que ela chama de amor não é um sentimento. Juntando textos muito conhecidos, pensa assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Nesse texto, o amor é apresentado como uma pessoa, emanando de uma pessoa, característica de uma pessoa. Deus não é um sentimento. Deus não é etéreo e Deus é definido. Portanto, eu não posso definir ao meu próprio prazer amor se a Bíblia diz que amor é Deus. Portanto, para compreender o amor, eu vou ter que compreender Deus, porque ele não pode se separar ou se diferenciar daquele que é chamado de amor. Voltando um pouco em um texto de Paulo, por exemplo, em Gálatas 5, verso 22, um texto muito conhecido, diz que o fruto do Espírito é amor. Ele é definido e ele tem uma fonte, uma origem. Ele não diz que o amor é fruto de estudo.
Ele não diz que amor é fruto da solidez de um relacionamento. Ele não diz que amor é uma plantinha que eu rego e que se desenvolve. Ele não disse que amor é fruto de uma flechada de um deus grego chamado Cupido que encontrou alguém e pela sua própria vontade uniu os dois. Ele disse que não é isso. Ele diz que o amor é fruto do Espírito, portanto, nenhum ser humano é capaz de produzir amor. Ele não é autoproduzido, ele não é resultado de esforço, ele não é resultado nem da sua decisão tirando de si mesmo. Ou ele vem de Deus, ou ele simplesmente não acontece. Isso é chocante, isso é flagrante, isso é praticamente humilhante quando expõe em nós o nosso fracasso em viver aquilo que mais falamos. Mas Deus não deixou dúvida. Sem mim, nada podeis fazer. E o nada compreende amor. Não amamos sem Deus. Podemos sofisticar o nosso egoísmo, mas não conseguimos amar sem Deus. Nesse momento eu posso até imaginar alguma mãe perguntando: e amor de mãe, ele é tão natural? E o texto bíblico vai dizer: não, não é natural. Se você ama, toda boa dádiva, diz Tiago, e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que existe de bom emana de Deus. Ou Deus produz amor, ou esse amor simplesmente não vai acontecer. Falando de amor, alguém chegou para Jesus e tentando dar um checkmate em Jesus, encostou ele na parede e disse: qual é o grande mandamento da lei? Jesus devolve a pergunta: como interpretas? E ali um texto muito bom quando Deus confirma a resposta de um dos seus interlocutores e ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus responde: disseste bem, fazer isso e viverás. E ele diz, falando de amor e sobre o grande mandamento, ele fala: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um parênteses muito importante. Se desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, e os dois mandamentos têm um pilar só, amar a Deus, o outro absoluto, e ao próximo, o outro relativo, o próximo que está perto de mim, que se parece comigo, amar a Deus e amar o próximo, diz que o grande mandamento é, em essência, amar. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual é o significado disso para você, nesse parênteses importante? É que não há um texto bíblico, um livro bíblico, nem sequer um verso bíblico que faça sentido e se sustente sem amor. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, de Gênesis a Apocalipse. Tudo o que Deus disse até então estão fundamentados na realidade de que amor é a lógica do seu governo, porque ele disse que a lei é amar. Se a lei é amar, muito longe de ser sentimento, a lei, ou seja, a estrutura de um governo depende de amar. Deus organiza a maneira com que o universo se desenvolve, se estrutura por uma lógica, e essa lógica é amor. Olha como ele se distancia. Falando de sentimento e dessa lógica, vamos pensar o seguinte: o amor, em essência, não é um sentimento, mas isso não significa que ele não vá produzir sentimentos. Quem ama em um mundo hostil e cheio de agressões como esse vai ficar triste, porque vai sentir fortemente a tristeza toda vez que o objeto do seu amor for atingido. O mesmo pode-se dizer da fúria, da ira, da raiva, porque quem ama sempre vai se indignar contra todas as injustiças e violências que o objeto do seu amor sentir. O amor pode gerar tristeza, o amor pode gerar raiva, como o amor pode gerar alegrias também, porque quem ama se alegra com a justiça, regozija-se com a verdade. O amor é assim, ele em essência não é sentimento, mas ele pode produzir sentimentos. Agora, pensa em como isso pode acontecer e pode afetar seu raciocínio como estrutura organizacional de Deus. Pensando nos astros, Deus criou o relacionamento entre os astros. Ele cria astros maiores, astros menores. E o Sol, por exemplo, que existe, e a função do Sol sentida por nós é produzir e gerar, proporcionar vida e bem-estar neste lugar. A gente pode pensar em uma coisa bem menor, por exemplo, o relacionamento que existe entre uma abelha e uma flor. As flores
elas são polinizadas e a reprodução ela é feita da maneira como as abelhas se relacionam com as flores. Uma fornece alimento para a outra da mesma forma que outra possibilita que elas se reproduzam. Enfim, você percebe que desde a grandeza dos astros até a pequena relação entre vegetais e insetos, uma vida existe para produzir outras vidas, proporcionar um relacionamento que gere bem-estar. A gente pode falar mais, podemos falar até da fauna, da flora intestinal ou de qualquer outra coisa. Veja, a lógica de funcionamento e estruturação da criação de Deus é sempre para que uma vida gere outra vida, produza coisas para outra e proporcione a melhor existência do outro. Em todo o universo, só existe uma coisa que pode ser encontrada neste planeta que não está agora vivendo nessa lógica. Qual é? Um coração em pecado. Porque, em essência, o pecado é a desconexão da lógica de amor. Vamos dar um exemplo do primeiro momento em que o pecado afetou o mundo. Adão, naquele momento em que ele fitou e viu a sua esposa vindo na sua direção com o fruto na mão. Os efeitos, a sua expressão era de quem tinha experimentado algo nunca antes experimentado e Adão sabia que aquilo era pecado. O que passou pela cabeça dele? A gente pode até romantizar essa cena, pensando que Adão decidiu morrer com a sua esposa. É uma história linda, né? Parece uma grande história de amor, de alguém que decide experimentar a morte porque não imagina o mundo mesmo perfeito, paradisíaco, sem a sua amada. Romântico, parece que Adão está certo e Deus está errado. Mas vamos para a próxima cena. Deus aparece. E com Deus, a sensação da sentença de morte acompanha seus passos jardim adentro. E a pergunta de Deus é: Adão, o que fizeste? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Assim, numa linguagem bem nossa, na hora que o tiro veio na direção dele, ele pulou e deixou a mulher na frente da bala. Onde foi parar o amor que fez com que Adão quisesse morrer junto com a sua esposa na hora que a morte veio na direção dele e ele colocou a esposa na frente? A resposta está ali no texto, porque o que sustentava o amor de Adão pela sua esposa era a fonte que foi quebrada quando ele comeu o fruto. Mais do que isso, o primeiro efeito na vida do ser humano após experimentar o pecado foi a perda da capacidade natural de amar. Pecar e não amar estão tão grudados que podem se confundir na definição. Se você se lembrar dos textos que eu falei logo no começo desse episódio, falando sobre amor, você vai juntar os textos e vai chegar na conclusão óbvia. Vamos pensar assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O mesmo texto de João, no mesmo livro, em 1 João, ele diz assim, falando sobre transgressão, lei e pecado. Ele vai dizer assim: todo aquele que comete pecado também transgride a lei. E ele termina esse texto dizendo: porque o pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4. Como que João define pecado? Pecado é como transgressão da lei. Um outro texto, nos evangelhos, alguém chega para Deus e fala: o que é a lei? Qual foi a resposta de Jesus? A lei é amar. Conclusão óbvia. O que é pecado? Pecado é não amar. A pergunta que surge nesse nosso momento intoxicado com várias interpretações bíblicas que não são bíblicas e as pessoas estão dando para essa definição, ou seja, amor, a sua própria concepção, e tem gente traindo, matando e fazendo barbaridade sobre o amor e definindo o amor à sua própria maneira, isso parece um pouco perigoso, não? Se pecado é simplesmente não amar, a lei é simplesmente amar, vou amar à minha maneira. Aí Deus diz: espera um pouco. Vamos voltar para um mundo onde não havia pecado. O que um anjo sabe sobre não matarás? Está imaginando a cena? Deus chega para um anjo numa eternidade passada e diz: não matarás. Qual a resposta que se espera? Ele vai dizer assim: eu não faço ideia do que você está falando. Não adulterarás. Ele também não faz ideia, porque Deus falou para nós da lei a partir das nossas inclinações e as nossas vontades. Deus disse para não adulterar uma pessoa que sabe e tem vontade de adulterar. Ele disse para não mentir uma pessoa que sabe e tem vontade de mentir, onde é possível mentir. Um anjo não tem essa vontade. O que ele conhece sobre a lei? Amar e não amar. E é natural a ele. Nas condições do mundo em que a gente vive, Deus disse assim: ame.
Senhor, como eu posso saber quando não estou amando? Ele diz, quando você começar a ser dominado e efetivar essas vontades como matar, adulterar, roubar, cobiçar, trair, idolatrar e me ignorar, isso é um sinal claro de que você não está amando. A lei existe como espelho. Paulo em Romanos deixa isso bem claro. Ele diz que a lei, ela reflete para mim a condição com que eu encontro. Qual condição? A condição de não amar. A lei, ela produz e gera para a gente um diagnóstico do estado onde estamos em relação ao amor e a um relacionamento que deve ser construído com Deus. Vamos trazer isso falando de Adão e Eva para a gente. Adão olhou para sua esposa, amou a sua esposa. Depois de ter experimentado o pecado, ele podia identificar quando ele não estava amando a sua esposa ou qualquer outro relacionamento a partir das coisas que eles estavam fazendo, que eram diagnósticos de um relacionamento. Quando nós amamos, nós temos um padrão relacional de amor. E o padrão relacional de amor é se importar radicalmente com o outro, colocar o outro em alta conta, priorizar a existência do outro, servir ao outro, se submeter ao outro. Quando eu roubo o outro, eu estou dizendo que a prioridade das posses do outro não é dele. Quando eu minto para o outro, significa que a condição de verdade por mim não será paga como preço. Eu prefiro o meu bem-estar a despeito do preço que essa pessoa vai pagar pela minha mentira. E assim se coloca para qualquer outro. Tiago, falando sobre isso, sinteticamente, diz assim que aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de toda a lei. E o porquê dele é que a lei rege, a lei da liberdade é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E ele cita bem claro nesse texto em Tiago, amar o próximo, porque todos os itens da lei, eles apontam para um só problema e uma só solução, amar e amar. Há uma pergunta a ser feita em histórias de amor que se constroem na nossa cultura. Qual é o ponto máximo que um amor chega? A gente diz rapidamente, o amor chega no ponto máximo de entregar a vida. Sim, há dois exemplos muito interessantes sobre isso. Um deles é de Moisés, que no capítulo 32 de Êxodo, verso 32, dialoga com Deus naquela conversa maravilhosa, onde Deus insta com Moisés para ser o intercessor. E naquele diálogo ele fala assim, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. O que Moisés está dizendo aqui é que ele abre mão da maior recompensa que alguém pode receber por causa de outros. Isso deve estar na superfície, envolvendo todas as nossas ideias de eternidade. Se eu digo hoje que a minha eternidade é algo que eu vou prosseguir e vou perseguir a qualquer custo, a despeito do que está acontecendo com as pessoas no mundo, Deus responde a partir de Moisés, isso não é amor. Um amor que toca um coração sempre transbordará para o outro. Moisés se importa radicalmente com a eternidade do povo, a ponto de dizer, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. A intercessão de Moisés quer dizer o seguinte, Senhor, se for necessário e possível, que eu abra a mão da minha eternidade para que este povo escolhido viva essa eternidade a que eu me entrego. Isso é um profundo alinhamento com o coração de Deus. Moisés não é o único. Romanos capítulo 9, verso 4, 3 e 4, Paulo está falando assim, desejaria eu ser anátema, separado de Deus, por amor dos meus compatriotas, meus irmãos segundo a carne. O que Paulo está dizendo aqui, eu prefiro, se for necessário e possível, me separar de Deus para que os meus compatriotas estejam juntos de Deus, eu faço isso. Ele está se oferecendo como alguém que se coloca no lugar de outro para sofrer um sacrifício, mas para que o outro viva eternamente. A pergunta se repete, portanto, qual é o ponto máximo que o amor chega? O ponto máximo que o amor chega é a entrega absoluta, total. Isso, de fato, pode ser chamado de amor, amor verdadeiro.
Eu queria que você refletisse comigo sobre o amor que estamos construindo e como isso tem afetado todas as esferas da vida. Primeiro, de que o amor não pode ser baseado em algo efêmero e que passa. Segundo, que amor de fato deve estruturar a nossa vida e é a regra de uma existência. Ele é um estado do ser, o estado do ser que é parte do coração de Deus e deve estar em toda partícula e vai ser o que triunfará no universo e no futuro, na eternidade vindoura. Jesus organizou o mundo por amor e colocou um limite de um ponto de onde estamos nesse mundo em pecado para a eternidade, onde hoje o amor convive com outras coisas, com outras formas de organização, mas de um ponto para frente só o amor continuará. O que ele está dizendo? Está dizendo que permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanece. O ponto da história onde tudo que é passageiro, efêmero, mortal e que foi fadado a não continuar mais na eternidade se conecta com a eternidade é o amor. Eu vou repetir para você. O amor jamais acaba, portanto você pode fácil e gloriosamente concluir que se o amor jamais acaba, a sua vida eterna começa no momento em que você começa a amar. Se o amor jamais acaba, aqueles que amam a maneira como Deus disse para amar também não acabarão. Devemos entender que neste mundo, amar e odiar vão andar juntos. João nos lembrou disso. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que experimenta o amor de Deus vai desenvolver intolerância a tudo onde o amor de Deus não está presente. Aquele que ama, experimenta o amor de Deus, vai viver nas regras de relacionamento, a ponto de desenvolver nos relacionamentos as características dos mandamentos de Deus, porque mandamentos de Deus são amor e só neles podemos encontrar a liberdade. É no amor de Deus que o arrependimento começa. E por favor, atente muito para isso. O que é arrependimento? Podemos pensar em arrependimento como tristeza pelo pecado, e está correto, mas o amor está cavando fundo do coração a nos chamar a atenção para uma coisa. O arrependimento é a tristeza de um coração pela tristeza causada em outro. Quando nós olhamos para Deus e sentimos tristes pelo céu que vamos perder, Deus vai nos responder que isso não chega nem perto de arrependimento. Mas quando fazemos alguma coisa errada, quando fazemos alguma coisa que magoa o coração daquele que se entregou por nós e sentimos tristeza pela tristeza de Deus, ou seja, eu não gosto de pecar, eu não quero mais pecar, porque eu sei qual é o tipo de sentimento que o meu pecado causa naquele que me ama eterna e profundamente, eu cheguei perto sim de dizer o que é arrependimento. Amar é a estrutura básica de todo aquele que envolve o ser. E a minha oração por você, por mim e por todos que hoje estendem a mão para formar uma comunidade que representa Deus nessa terra, é que Deus nos livre de sermos conhecidos por qualquer outra coisa antes de sermos conhecidos como pessoas que amam a Deus por todas as coisas, em todas as coisas, sobre todas as coisas, e amem ao próximo como Ele mesmo.